2 propostas para Yuri Alberto, hein? Foi só eu falar ontem que não tinha nenhuma proposta pelo camisa 9 e eu vou te contar essa história. Não chegou ao Corinthians, por isso que o Corinthians fala que o Yuri está zerado de proposta. Mas chegaram 2 propostas para o jogador. Vou te falar de onde os clubes, vou te falar os valores, inclusive, tá certo? Informação quentinha para você e vou te falar como que ele pode ser vendido com essas propostas e esses valores. Tudo isso agora com exclusividade que ainda tem para você, hein? Gustavo Henrique preocupa com dores novamente. Eu vou te contar essa história, escalação para enfrentar o Cascavel e ainda com exclusividade um desconto que o Corinthians pode fazer para o Pedro Raul deixar o Coringão e jogar em outro clube do futebol brasileiro. Tudo isso agora para você, torcedor corintiano. Quero começar falando da possível escalação do Corinthians contra o Cascavel, né? A partida que ocorre às 4 da tarde, vai ter o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista no próximo domingo. O Corinthians tem alguns problemas, né? O Memphis não volta há 10, 15 dias. Eu trouxe com exclusividade que ele pegou 30 dias de férias e não ia voltar antes do término do contrato. Então aqui a informação é exclusiva mesmo. Então o Memphis está fora. Além do Memphis, o Corinthians não deve contar com o Gustavo Henrique, né? Por quê? Porque o Gustavo Henrique está com um problema, né, no quadril, no flexores, né, do quadril, e me falaram que é uma lesão crônica que ele tem na região, que toda vez que ele volta de alguma parada, de férias, ele volta com essas dores. Então está sendo investigado, tá? Ele já havia desfalcado o Corinthians, né, em treino já por causa disso, entendeu? E é nessa região aí do quadril, tá? Se não tiver o Gustavo Henrique, deve ser o André Ramalho, né, o substituto. Até porque não tem outro, que a gente precisa contratar zagueiro, até para a gente ver a dificuldade que é, né, quando não tem aí um zagueiro à disposição. E o Zacarias Labia, que, né, estava com desconforto na coxa e havia desfalcado o Corinthians, né, em alguns treinos dessa semana, voltou a treinar nessa quinta-feira e deve ser relacionado para o jogo, né, contra o Cascavel. O jogador de 33 anos, o marroquino, inclusive tem chance de ser titular nessa partida. Eu iria no Jess Lingard, no lugar do Garro, né? Vamos aguardar, mas ele vai ser testado, porque o Diniz não vai ter o Garro contra o Remo, na volta oficial, né, do Corinthians aos gramados nos campeonatos, né? Está suspenso o Garro contra o Remo, então vai ter que utilizar um jogador ali perto do Yuri. Enfim, acredito que possa ser o Labiá ou o Lingard. Eu iria de Lingard, tá? Mas fica assim, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Bidu. Depois na direita, Caio César. Aí os 2 volantes por dentro, o Ranielli e o André. O Bidon na esquerda. O Zacarias Labiá livre, junto com o Yuri Alberto. Aí você fala, mas o Bidon vai jogar na ponta esquerda? Não é só para fechar ali o setor sem bola. Com bola, o Bidon vem por dentro, tá? Vem por dentro, até para o Bidu passar, e o Corinthians arma o jogo com linha de 3 lá atrás. Você tem toda aquela explicação tática maravilhosa do nosso pós-jogo, tá bom? Deixa o like aqui e comente aqui embaixo. Meus amigos, vamos falar de Pedro Raul, tá? O Corinthians tem oferecido o Pedro Raul no mercado. O Pedro Raul teve uma conversa aí com o Fortaleza. O que pesa na questão do Fortaleza é o salário. O Pedro Raul ganha 750 mil por mês, né? Eu tenho falado 720, hoje uma fonte até me corrigiu, falou que é 750. Então nós estamos falando aí de um jogador que não ganha pouco, principalmente para os clubes, né, que tem interesse, Fortaleza, né, o próprio Ceará que ele jogou, são o Vitória lá em Salvador, são clubes que têm, né, não tem tanta bala na agulha assim. E aí hoje eu recebi uma informação de que se algum clube, seja Fortaleza ou qualquer outro, decidir pagar 70% do salário do Pedro Raul, o Corinthians aceita emprestado, não vai precisar ser mais 100%.
por isso que eu coloquei no título um desconto. Então nós estamos falando em um desconto de 30%, né? De 30%. Então já ajuda os clubes e já ajuda o Corinthians também, tá? Então 750 mil, né? O Corinthians tendo uma equipe que pague 70%, o Corinthians vai ficar aí com 30%, né, desse valor. Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber se pinta, né, 30% do valor não, né? A gente vai ter que aguardar se pinta algum clube aí, né, interessado no nosso querido Pedro Raul, né, só para vocês terem uma ideia, o 750 mil, o Corinthians arcaria 225 mil por mês para o Pedro Raul jogar em outro clube, né? Economiza, 750 está economizando aí, meu amigo, uma boa grana, né? Mas, né, enfim, então 225 mil está economizando aí esses 30%, enfim, ou desculpa, 70%, vamos aguardar, né, e ver se pinta algum clube agora interessado. Então já se sabe, chegar com um clube que decida pagar aí os 70%, o Coringão fecha o empréstimo, tá? Então estaria falando de 225 mil para o Corinthians e o restante para outro clube. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, o Fortaleza tem interesse, tá? O Pedro Raul tá treinando muito. Como é que eu ia esquecer disso? O Pedro Raul tá treinando muito. Sabe o que acontece com o Pedro Raul? Porque já não é a primeira vez. Outro dia ele fez um golaço no treino, lembra? Um gol de placa. Estão falando para mim que ele tá treinando muito bem. Tá um dos melhores nos treinamentos. O problema do Pedro Raul também é a falta de confiança. Mas isso eu explico no qual é a nossa opinião, tá? Comenta aqui embaixo. Meu amigo, eu falei ontem para vocês que não havia chegado nenhuma proposta para o Yuri Alberto, é verdade, desculpa, né? Eu falei que não havia chegado nenhuma proposta para o Corinthians em relação ao Yuri Alberto, é verdade. Para o Corinthians não chegou nada, mas para o jogador chegaram 2 propostas, ele já informou o Corinthians e eu vou te trazer agora, com exclusividade, todos os detalhes. Vem comigo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa, meu irmão, mais uma aí, ó, pra conta. Olha só, vamos lá. O Yuri Alberto recebeu 2 propostas que chegaram ao staff do jogador. Eu apurei isso com pessoas próximas ao Yuri Alberto. Certamente pessoas que assistem, né, os meus vídeos, acompanham o meu trabalho, né, me procuraram, viram meu vídeo, né, que eu falei que não tinha chegado nenhuma proposta para ele, né, eu falei para o Corinthians e não chegou realmente nada para o Corinthians, e essas pessoas me falaram, né, que chegaram 2 propostas, e me falaram que essas propostas chegaram ontem, tá? Então quer dizer, quando eu gravei ontem realmente não tinha nada, tá? Enfim, mas ninguém tá dando nada de Yuri Alberto, é só eu, vamos lá. Vamos às 2 propostas que chegaram para o jogador Yuri Alberto, informação exclusiva. Uma do futebol italiano, não é uma grande equipe, me falaram, e outra do futebol inglês, tá? Os clubes, por enquanto, não sei o nome dos clubes. Só sei que não é um grande clube da Itália, né? Mas uma é da Itália e a outra é da Inglaterra. Vamos lá ao valor. As 2 propostas, 30 milhões de euros é o valor. Lembrando que o Corinthians quer 20 milhões de euros pela parte dele. Se for levar à risca ali o contrato, o Corinthians teria direito a 15 milhões de euros e o Zenit 15 milhões de euros, já que é 50-50, tá certo? Só o que acontece, essas pessoas ligadas ao Yuri Alberto, que eu apurei, me falaram o seguinte, que isso já foi passado ao Corinthians hoje, e agora, Corinthians, eles e o Zenit vão ter que conversar. O Corinthians já avisou que a primeira coisa que vão fazer é levar para o Zenit as propostas e dizer que o Corinthians quer 20 se eles aceitam ficar com 10. Tudo vai desenrolar aí ou vai travar aí, tá? Então essa é a informação que me passaram. 2 propostas de 30 milhões, 2 propostas de 30 milhões e o Corinthians quer 20 milhões de euros, as 2 de 30 de euros. Então o Zenit vai ter que abrir mão, em vez de receber 15, receber 10 para o Corinthians receber 20.
É isso que eles vão levar para o Zenit. Foi levado ao Corinthians hoje e agora vai ser levado ao Zenit para ver se o Zenit aceita essa ideia. Você acha que o Zenit vai aceitar ou não? Boa pergunta, hein? Você acha que é justo? Cara, vamos deixar para qual é a nossa opinião, mas comente aqui embaixo